Mateus capítulo 9. Ô Sidney, eu estou achando esse som muito aqui, não sei o que está acontecendo comigo. O meu ouvido está muito ruim, parece que está muito estridente assim. Se você puder me ajudar aqui. Mateus capítulo 9, versículo 29. Vou ler somente esse texto, só um pedacinho dele. Mateus capítulo 9, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Antes de nós continuarmos, quero convidar você para orar comigo nessa noite, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Sim, Deus, estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela tem um poder de sondar nosso coração, sondar as expectativas do nosso coração, se aprofundar em nossa alma e em nosso espírito, a fim de que a gente seja transformado por Tua boa palavra. É esse o desejo que nós temos nessa noite, que a Tua palavra ela filtre os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ações, de maneira que a gente seja transformado pelo poder da Sua palavra nessa noite anunciado em nossos corações. Vem e realiza a Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, sempre que chove, nosso forro ele não é tratado, e eu fico brigando com o barulho da chuva e tentando me comunicar com você, e eu acho que às vezes eu perco. Então, nessa noite, eu vou fazer de conta que não está chovendo. A chuva é uma benção, mas vou fazer de conta que não está chovendo. E eu espero que eu não fale assim tão estridente, a fim de que não chegue aí tão ruído no seu coração essa palavra e você consiga receber bem a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Então vamos lá. Que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Esse é um texto dos mais favoritos meus na palavra de Deus. E essa você vai ver que é uma frase que Jesus está sempre repetindo. Que seja feito conforme a sua fé. Que seja feito conforme a fé que você tem. E esse texto está descrito aqui porque existe uma lei que Deus colocou no mundo. Essa lei se chama Lei da Expectativa. De fato, nós tendemos a obter na vida aquilo que nós esperamos da vida. Vai ser sempre assim. Aquilo que você esperar da vida, você vai ter. Aquilo que você tiver expectativa acerca da vida, você vai ter. Nós tendemos a ver aquilo que nós queremos ver. Nós tendemos a sentir da maneira que a gente espera sentir. Nós tendemos a achar aquilo que nós estamos procurando. Inevitavelmente, nós vamos realizar aquilo que nós esperamos que vamos realizar. Você espera realizar alguma coisa neste ano? Então, aquilo que você espera realizar, você vai realizar. Porque existe essa lei, a lei da expectativa. De fato, a gente não tropeça naquilo que nós queremos. Você não está tocando a sua vida e de repente acontece algo extraordinário, sem que você espere, sem que você tenha expectativa. Não. As coisas elas ocorrem conforme a nossa fé. Seja feito conforme a sua fé. Existem vários textos na palavra de Deus que vão reforçar essa teoria. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, que você conhece muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa. Uma outra versão diz que ele é galardoador. Galardoador quer dizer que ele te dá um presente.
Ele te dá uma recompensa. Uma recompensa pelo quê? Porque você acredita nele, porque você confia nele. Talvez o maior desafio de um pai, de uma mãe, vou usar a palavra aqui, pais. O maior desafio dos pais é que os filhos acreditem que eles são capazes de sustentar, de suprir, de dar aquilo que os seus filhos precisam. Se um filho não confia na capacidade do pai de cuidar, de suprir, o pai ficará triste. Dessa mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, você pode obedecer a Deus, mas não agradá-lo. Você pode viver uma vida correta, mas mesmo assim não agradar a Deus. Você pode até fazer a coisa certa, mas mesmo assim não agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é você confiar nele, é você ter fé nele, é você esperar que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazer algo por você. Esse é o maior prazer de Deus, que você se levante e diga: eu confio em Deus. Por isso que Romanos capítulo 14, versículo 23 vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Guarde isso na sua vida. Tudo que não provém da fé é pecado. O que não nasce da nossa confiança em Deus, geralmente vai nascer da nossa arrogância. E a gente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. O que não nasce da nossa confiança em Deus, geralmente nasce das nossas paixões. Eu quero. E às vezes a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. O que não nasce da nossa interação, da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé em Deus, você vai ver que sempre você vai percorrer um caminho de pecado. Porque a fé, ela é imprescindível na vida do ser humano. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo a fé esse ambiente importante, talvez a pergunta mais interessante para a gente nessa noite é: como eu faço crescer a minha fé? Como é que eu faço para a minha fé ser aumentada? Você lê os evangelhos e você vai perceber que Jesus, ali junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, Jesus fazia os milagres, realizava os milagres, curava, libertava, e os discípulos olhando aquilo, fizeram uma pergunta para Jesus. Lucas 17 diz, versículo 5, os discípulos disseram: aumenta a nossa fé, Jesus. Os discípulos veem Jesus atuando, Jesus curando, Jesus realizando milagre, e eles olham para aquela atitude de Jesus: aumente a nossa fé. Eu imagino que os discípulos estavam achando que Jesus ia impor as mãos sobre ele e ia transferir uma fé que tinha em Jesus, a fé seria transferida para aqueles apóstolos. Ele achava que se Jesus colocasse a mão, que se Jesus orasse por eles, a fé deles aumentaria. Mas essa é uma oração que Deus não está disposto a atender. Se você já fez essa oração: Senhor, aumente a minha fé, essa é uma oração que Deus não está disposto a atender. Por que eu digo isso? Porque não dá para pedir a Deus aquilo que Ele pede de nós. Não tem como. A fé, ela não é um presente divino para você. A fé é o agir de Deus dentro de você. Você faz as escolhas de acreditar nas promessas, de acreditar na palavra de Deus, e algo dentro de você se move em direção daquilo que você está crendo. Veja bem como Jesus responde a essa pergunta que os discípulos fazem para ele. Os discípulos dizem para Jesus: aumenta a nossa fé, Jesus. Jesus não impõe as mãos, Jesus não transfere a fé. Jesus diz: se você tiver fé, está lá no versículo 6, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa amoreira: saia daqui e se lance ao mar. Você não acha essa resposta de Jesus incrível? Jesus diz praticamente para os discípulos assim: olha, você precisa colocar a sua fé em ação, você precisa colocar a sua fé para trabalhar. Se você quer crescer em fé, é você que tem que dar esse passo.
É você que tem que gerar isso dentro de você. E sabe qual é o segredo de aumentar a fé? Ser provado, ser testado. Esse é o segredo. Vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, o nível de fé de vocês vai depender das provas que vocês passaram, vai depender dos testes que vocês passaram. Se você pudesse me perguntar hoje, pastor, então como é que eu faço crescer a minha fé? Sua fé vai crescer quando você for provado. Porque o que constrói a fé são as provas de fé. O que constrói a fé são os desafios de fé. O que faz a sua fé aumentar em medida é a maneira como você é confrontado pela necessidade. Você está tendo necessidade de alguma coisa hoje? Então esse é um grande teste de fé para você. Deus está querendo impulsionar você para ser uma pessoa mais cheia de fé. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Caminhe em fé, dê passo de fé. Porque à medida que você vai dando passo de fé, à medida que você vai acreditando, à medida que você vai confiando em Deus, isso vai criando na sua vida perseverança. E a perseverança, ela vai fazer com que você seja uma pessoa madura e íntegra. O texto ainda diz, sem lhes faltar coisa alguma. É lógico, irmãos, que não se está falando aqui de uma coisa fácil. Mas se está falando de um caminho que Deus preparou para eu e você seguirmos. Você deve se lembrar de Jó, um dos homens mais testados que viveu na face da terra. A fé de Jó, ela foi testada e ela foi aumentada. Ele olha para si, olha para tudo que está vivendo, lá em Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18, ele diz assim, que é o homem, para que lhes dê importância e atenção, para que examines a cada manhã e proves a cada instante. Parece que Jó começa a conversar com Deus e diz, Deus, o homem é tão importante assim para o Senhor, porque todos os dias, todas as manhãs, nós somos provados, todo instante nós somos provados. Perceba isso, irmãos. Deus prova a nossa fé. Deus prova a sua fé. E quando Ele faz isso, Ele não está fazendo isso para colocar você em xeque-mate. Ele não está fazendo isso para desafiar o seu amor. Deixa eu ver se esse menino me ama mesmo. Deixa eu ver se essa pessoa vai continuar. Não. As provas pelas quais nós passamos é para que a nossa fé venha a crescer. Você hoje deve ser uma pessoa mais forte. Você deve ser uma pessoa mais cheia de fé. Por quê? Por causa das provas, dos desafios, das dificuldades que você passou. Existem pelo menos 4 maneiras pelas quais Deus usa para que a nossa fé seja aumentada. E eu quero rapidamente falar com você nessa noite sobre essas 4 maneiras que Deus usa para testar e aumentar a sua fé. Primeiro, Deus prova sua fé através das dificuldades. Eu não vou perguntar para você, pedir para você levantar sua mão, quem é que está passando por dificuldades aqui, não vou fazer isso, porque eu tenho certeza que, em alguma medida, todos nós estamos passando por algum tipo de desafio, algum tipo de dificuldade. Todos nós temos problemas, as pressões da vida, as circunstâncias difíceis, as tensões da vida, todos nós passamos por isso. É o que nos diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por algum tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado a fé que vocês têm. Está vendo? Se você está passando por um aperto, por uma dificuldade, Deus está usando de alguma forma isso, para poder testar a sua fé.
O texto vai dizer: para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, nada acontece na nossa vida por acaso. Deus vai filtrando tudo. Eu não quero dizer aqui, e essa é uma luta que a gente sempre enfrenta, né? Que às vezes a gente acha que é Deus que coloca as enfermidades, que Ele que coloca as dificuldades. Não, mas a verdade é que Deus, Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Você sabe, existem pelo menos 3 fontes dos problemas. Eu posso causar os meus problemas, posso fazer escolhas erradas, posso tomar decisões erradas, eu posso percorrer caminhos errados, e não tem jeito, eu vou ter problema lá na frente. A outra fonte de problema são os relacionamentos. Os lugares que a nossa fé é mais desafiado são nos relacionamentos, irmãos. Olha para a sua família, olha para o seu relacionamento, esposo. Olha para o seu relacionamento com seus filhos. Não somos desafiados todos os dias? Olha para os relacionamentos que você tem, seus colegas de trabalho, a empresa. Nós somos desafiados e nós podemos enfrentar problemas porque esses relacionamentos não funcionam bem. A outra fonte de problemas são fruto das contingências da vida. Jesus conta uma parábola no Novo Testamento dizendo que um homem, ele preparou o campo, ele semeou, mas à noite veio o bandido e semeou a erva daninha ali. Veio o adversário, o texto diz. O adversário veio e semeou ervas daninhas. Essas coisas são as contingências da vida. Então não foi um caminho que você escolheu, não foi alguém que provou, é a vida. A vida. Porque a vida de vez em quando, ela prega umas peças na gente. E se você é um discípulo de Jesus, nada acontece na sua vida sem que Deus filtre isso. Porque na verdade, Deus, Ele conserta os nossos caminhos, provando a nossa fé. Hoje você deve ser uma pessoa mais forte do que ontem. Você se lembra do caso de Jó? A baleia, ou o grande peixe, foi uma providência na vida de Jó. De Jonas. Ele teve um problema sob medida, e às vezes nós temos os nossos problemas sob medida. Nesse exato momento você pode estar dentro do ventre de um problema. Não sabe como resolver. Mas a Bíblia diz que lá no ventre do problema, Jonas, ele tem um encontro com Deus. Jonas, capítulo 2, versículo 7 diz assim: quando a minha vida já se apagava, quando eu achava que eu ia morrer, quando eu achava que não ia aguentar mais, quando eu achava que não ia suportar, o texto diz: eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração, ela subiu a Ti, ao Teu santo templo. Às vezes, a gente ora e a gente sente que Deus está ouvindo as nossas orações, mas às vezes você ora e você não sente Deus. Você não sente que Deus está te ouvindo, você não sente a presença de Deus, você não sente nada, mas Deus está te ouvindo. Jonas é um profeta de Deus, que teve que passar por uma prova, para que o seu ministério fosse refinado. Nós passamos por prova, para que a nossa vida seja refinada, para que o nosso ministério seja refinado, para que o nosso chamado seja refinado. A nossa vida não é refinada nas águas tranquilas, não. O que nos refina são as tempestades, é a maneira que nós nos comportamos com um mar revolto. Aliás, os melhores marinheiros, eles são feitos em mares revoltos. Ano passado tive a oportunidade de estar com um marinheiro aposentado. Quando saí de férias, fiquei na casa dele por uma semana. E sempre foi uma curiosidade minha, eu estudei com um amigo também no seminário, ele era marinheiro. Vira e mexe, ele estava viajando pela costa do Brasil. Mas esse homem, ele já era aposentado, um homem experimentado no mar. Eu perguntei para ele: alguma vez você já enfrentou alguma tormenta no mar? Ele falou assim: pastor, graças a Deus nunca enfrentei, porque eu não sei como é que eu iria me comportar, porque o negócio lá é muito feio. Marinheiros, eles não são desenvolvidos em lagoinhas.
bons marinheiros são desenvolvidos em mar revolto. Quem sabe você está passando por uma tempestade. Essa tempestade é Deus forjando você. Jonas, você está na barriga de Deus, na barriga do peixe, para ter um encontro com Deus. Tenha um encontro com Deus. Faça como Jonas fez. Quando eu estava lá achando que eu ia morrer, eu me lembrei de ti. Se lembre de Deus nesse momento. Se lembre que Deus está com você. Esse negócio da gente sentir Deus, né? É tão gostoso sentir Deus. É tão gostoso sentir Deus falando. É tão gostoso sentir Deus respondendo às nossas orações. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa nessa noite. Nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes você vai orar, você vai chorar, você vai louvar, você vai se quebrantar, mas você não vai sentir a presença de Deus. Porque o que Deus quer não é que você sinta, é que você tenha certeza de quem Ele é. Sabe? Porque as nossas emoções, elas são uma montanha russa. Uma hora você ama, outra hora você não ama tanto assim. Uma hora você sente, outra hora você não sente nada. Mas se você tiver certeza, convicção no seu coração, que Deus não vai falhar na sua vida, você vai vencer. É como diz a palavra de Deus: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Será que você consegue dizer isso para a sua alma nessa noite? Eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha recompensa, a minha restituição, até aquele dia. A mulher de Jó olha para ele naquele sofrimento e diz assim: Jó, homem de Deus, nega o seu Deus e morra. Acaba com esse sofrimento. Olha a resposta de Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 48, versículo 10, Deus diz para o seu povo, o povo de Israel, assim: veja, eu refinarei vocês, embora não como a prata, eu provarei na fornalha da aflição. Que texto forte é esse, hein? Você sabe o que é fornalha da aflição? É quando a chapa começa a esquentar. É quando você não... Só de estar perto, você já sente a temperatura alta. Mas é nesse lugar que Deus refina a nossa vida. Eu li a história de um ourives experimentado. Um ourives novo, um aprendiz, estava do lado de um ourives experimentado. E o ourives aprendiz disse para o ourives experimentado: vem cá, como é que você sabe que a prata está pura? O ourives experimentado olhou para aquele jovem aprendiz e diz assim: eu sei quando a prata está sem impureza, eu sei quando a prata está pura, é quando eu olho para ela e vejo o meu reflexo nela. Sabe? O maior alvo do ourives da nossa vida, Deus, é ver na nossa vida a imagem do seu Filho Jesus. Essa é a maior expectativa. Manso, confiante, mesmo fazendo orações do tipo: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito conforme a minha vontade, mas seja conforme a tua. E a Bíblia traz várias sugestões para você aplicar na sua vida quando você estiver passando, sendo provado nas dificuldades. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela tem ação completa.
a fim de que você seja maduro, íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. É o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto não está dizendo para você dizer assim: obrigado Deus, porque eu estou no meio de uma tormenta, obrigado porque eu estou passando esse momento de dificuldade, de enfermidade. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim: enquanto você estiver enfrentando um momento de dificuldade, você precisa olhar para mim e você precisa me dar graças no meio das circunstâncias adversas. Dar graças no meio do problema. Já experimentou fazer isso? Está cheio de decepção, está cheio de luta, mas você consegue abrir a sua boca e louvar o Senhor diante das lutas e das tribulações. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Essa foi a palavra de Jesus aos discípulos, que ficaram tão empolgados quando Jesus dá para eles autoridade para expulsar demônios, para curar. Eles voltam para Jesus e dizem: Jesus, que coisa maravilhosa é essa? É quase como a canção que nós cantamos ainda há pouco. É aqui que eu me sinto muito bem, eu não quero mais sair daqui deste lugar. Mas Jesus vira para eles e diz assim: não, vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e o seu nome está escrito lá. Está lá. Segundo, Deus prova a nossa fé através dos seus mandamentos e comandos. Só no Novo Testamento nós temos 1050 comandos ou mandamentos. Alguns dos comandos são irracionais, como aquele que Jesus deu para aquele homem cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Outros são inconvenientes demais. Outros são impossíveis. Olha esses mandamentos. João capítulo 14: não se turbe o coração de vocês. No meio dessa peste que nós estamos vivendo, não se turbe o coração de vocês. Ou então, 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou Mateus 5, 44, 45: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Amar os inimigos, orar por essa pessoa que está te perseguindo no trabalho, por esse parente que não larga do seu pé. Elegeu você para ser aquele que vai ser caçado pela calúnia, pela falta de respeito, pela falta de consideração. Esse é um comando difícil de ser executado. Amar os inimigos, orar por aqueles que perseguem. Ou Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem. Você está com alguma queixa sobre alguém? Perdoa essa queixa aí, esquece isso, risca da sua memória. Todas as vezes que Deus dá um comando, um mandamento para a gente na sua palavra, isso na verdade é uma exigência dele para conosco, porque os comandos de Deus, eles vão conduzir a gente para a vitória. Todas as vezes que você obedecer a um desses princípios, as pessoas podem dizer: não, mas você é bobo, está perdoando. Não, mas você é bobo de orar por essa pessoa que te persegue. Não, você não é bobo não. Você quer ser reconhecido como filho do Deus Altíssimo. É assim que as pessoas vão te reconhecer. É como o comando ou o mandamento que Deus deu para Moisés, para que Moisés pudesse conduzir a vida daqueles israelitas que haviam acabado de sair do Egito, com uma mentalidade de escravo. Estavam no deserto com fome, e Deus diz: eu vou mandar para vocês o maná. Só que tem uma coisa, olha como o texto ele é tão incrível. Êxodo 16, versículo 4: disse porém o Senhor a Moisés: eu farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia,
E olha como é que ele termina essa instrução. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não a minha instrução. Agora você imagina um homem, pai de família, com 5, 6 filhos, com uma mentalidade de escravo, de escassez, no deserto, 6 filhos para cuidar. Ele vê Deus derramando o pão do céu, pão de mel. Ele quer juntar para guardar para a semana inteira, mas Deus diz: não, você vai pegar só para um dia. Talvez a gente não consiga entender isso, porque apesar de todas as dificuldades, a gente ainda vive num tempo onde Deus tem providenciado um socorro bem perto da gente. Mas eu imagino que um pai israelita devia ter uma briga dentro dele, porque não é uma questão de comer muito ou guardar muito, mas é uma questão de obedecer no teste de Deus. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. É como o chamado que Deus deu para Noé. Noé, construa aí no fundo da sua casa uma arca. Já imaginou, irmãos? As pessoas passando e achando que você é um lunático, construindo um barco daquele tamanho, sem que nunca tivesse visto água em abundância. Já imaginou você perder a apreciação das pessoas, só porque você está obedecendo um mandamento de Deus? Será que você obedeceria a Deus, ou você queria ficar bem? Eu vejo tanta gente hoje com falta de temor. Deus coloca um apontamento no seu coração: faça. Mas você fica lutando, você fica brigando com Deus. Será que eu ouvi direito? Será que é para fazer isso mesmo? Quando que é para eu fazer? Será que eu ouvi direito? E lê a Bíblia, e pede uma prova, e pede uma reprova, e pede um novo teste. Obedeça, irmão, e cresça na fé. Quando Deus pediu para você fazer algo, faça. Ah, mas não estou entendendo. Mas faça sem entender. Ah, mas eu não estou sentindo. Faça sem sentir. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Faça mesmo assim. Essa é a prova da sua fé. Se Deus colocou uma impressão no seu coração, faça. Terceiro, Deus testa a nossa fé com dinheiro. Nas Escrituras, o dinheiro é um grande teste de fé. Porque Deus usa as posses materiais para provar não somente o nosso caráter, mas também a nossa fé. E muitas pessoas aqui, Deus está testando você. Com dinheiro. Ou com abundância, ou com falta. A gente, aliás, que quando começa a ouvir sobre dinheiro na igreja, já torce logo o bico. Eu não estou vendo o seu bico porque está com a máscara, mas se você está incomodado, é porque Deus está falando com você nessa noite. Algum tempo no meu ministério, eu tinha medo de falar sobre dinheiro. Você sabe, né? Eu já caminhei por uns caminhos terríveis aí. Porque eu não queria me comparar, que as pessoas me comparassem com outros pastores que fazem isso, que fazem aquilo outro. Mas o dinheiro é um teste de fé para a gente, irmãos. É um grande teste de fé. É a maneira como Deus prova onde está o seu coração. Este ano de 2021, muitos de nós seremos testados com o dinheiro. Não é com a falta não, é com a abundância. Porque se Deus sustentou você em 20, com tudo que aconteceu lá, você imagina como vai ser bom este ano. Vai chegar em abundância. E este talvez vai ser um dos maiores testes da sua fé. Deus vai saber se você é digno de administrar isso. É como Jesus disse em Lucas 16, versículo 11: assim
se vocês não forem dignos de confiança, de lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Captou? Jesus está dizendo, se vocês não sabem administrar a riqueza que eu estou dando para você, como é que você vai ter capacidade de administrar uma riqueza espiritual? Encontros sobrenaturais, milagres de você orar e curar, milagre de você passar e as pessoas sentirem a presença de Deus ali, de você chegar no lugar e a paz que está em você, a luz de Jesus que brilha em você, iluminar todos os cantos daquelas vidas, trazer a paz para aquele lugar. Se você não vai conseguir administrar os bens materiais que Deus está te dando. Mateus 6, 21, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É verdade, irmãos. É como doamos, é como dizimamos, é como ofertamos, é como nós damos dinheiro para pessoas que Deus aponta para a gente. Esse é um teste de fé. Existe algo de espiritual no dinheiro, existe algo que prova os corações, existe algo que prova a nossa fidelidade a Deus, quando Deus coloca dinheiro em nossas mãos. É como 2 Coríntios 8, 7, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, diz a palavra, dediquem-se também neste privilégio de contribuir. Isso aqui é um texto de Paulo, e ele está comparando a forma como os macedônios e como os coríntios sustentavam o ministério dele. Mas não pode fazer comparação assim, mas ele está comparando. Ele está comparando como a igreja de Macedônia está se comportando, e ele está comparando como a igreja de Corinto está se comportando. Ele olha para Corinto e diz assim, olha, vocês se destacam na fé, vocês se destacam na palavra, vocês se destacam no conhecimento, vocês se destacam na dedicação completa, no amor que vocês têm, mas numa coisa vocês não se destacam, em contribuir. Jesus também comparou. Ele estava ali olhando todo mundo que estava vindo entregar as ofertas, e ele viu uma viúva, e ele comparou a entrega da viúva com a entrega dos demais, e ele disse, essa mulher, ela deu mais do que todos, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Isso é forte demais. Quem dá mais não é o quanto eu dou, quem dá mais é o quanto me sobrou. E muitos de nós já passamos por essa crise. Eu pago a energia ou eu entrego o dízimo? Eu cumpro esse compromisso ou eu entrego o dízimo? Sempre vai ser assim. É um desafio de fé. Mas a Bíblia diz, lá em Malaquias 3,10, que tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-la. Eu impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão vocês felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. É tão incrível esse texto, porque a gente sempre foca em Deus fazendo prova com a gente. Mas esse texto é um texto que Deus diz, você deve me chamar para briga. Pode dizimar, pode ofertar e pode colocar na minha conta. Veja se eu não vou fazer isso. Veja se eu não vou abrir as comportas dos céus. Ponham-me à prova. Quarto e último lugar, Deus prova a nossa fé e nos testa com o tempo. E essa é uma das provas mais difíceis para mim, o tempo, esperar.
esperar que a minha oração seja respondida, esperar que os meus problemas sejam resolvidos. Esperar. Irmãos, eu odeio esperar, eu acho que você também odeia esperar. Esperar na fila do banco, esperar no consultório médico. Esses dias eu fui fazer uma compra online, tive que esperar fila online. Você veja. Não é fácil esperar. Mas Deus prova a nossa fé quando nós esperamos. É Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como Deus, o Senhor, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Às vezes as coisas são atrasadas na nossa vida, porque Deus quer saber onde está o nosso coração. Às vezes as coisas demoram para acontecer na nossa vida, porque Deus quer saber onde é que a gente está colocando o nosso coração. Alguns de vocês estão esperando por uma resposta de oração há muito tempo. Deus está testando você. Deus está testando a sua fé. Mas a Bíblia diz que desde os tempos antigos, nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Esse é o nosso Deus. Deus está trabalhando por você nesse exato momento. Se você está esperando nele, Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando na sua causa. Ele está trabalhando, Ele está lutando a sua luta. É como diz a palavra: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que você seja renovado nessa noite em nome de Jesus, para que você voe alto como águia, para que você corra neste ano de 2021 e não fique exausto, você não se canse. Então é preciso aprender a se alegrar no meio das provas, porque uma das formas que Deus faz a nossa fé crescer é no meio da dificuldade. Você precisa aprender a obedecer imediatamente quando Ele dá um comando, um mandamento para você. Também é preciso aprender a lidar com o dinheiro, para colocar o nosso coração no lugar certo. E também é preciso aprender a ser paciente e esperar no Senhor. Deuteronômio capítulo 7, e eu termino aqui. Se você puder, fique em pé. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21 e 22 diz assim: não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é grande e temível. O Deus que você serve é grande e temível. O Deus que está com você é grande e temível. Deus diz: o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos as nações de diante de vocês. É aos poucos. O crescimento que você tanto quer, o lugar que você tanto quer alcançar, é aos poucos. Essa é a forma do crescimento que vai fazer você chegar mais longe, é aos poucos. Então celebre os poucos crescimentos, o primeiro passo, o segundo passo que você está dando, é aos poucos. É aos poucos que você vai vencendo. É aos poucos que você vai melhorando. É aos poucos que você vai conquistando. Enquanto você obedece os mandamentos, enquanto você espera, enquanto você é testado pelos recursos, enquanto você é testado nas dificuldades, é aos poucos que Deus vai fazer você subir. Se você é alguém nessa noite que está enfrentando algum tipo de dificuldade, de pressão, de angústia, quero convidar você, onde você estiver aí, se colocar a sua mão sobre o seu coração e me acompanhar nessa oração.
Nós queremos te servir, ó Deus, nos dias fáceis, mas também nos dias difíceis. Nós queremos, ó Deus, te adorar, quando tudo vai bem, ou quando tudo não está tão bem assim. Nós queremos, ó Deus, ser fiéis, quando as coisas nos desapontam. Nós queremos ser fiéis, mesmo quando nós não entendemos o porquê da tempestade. Nós não abrimos mão, Pai, de ter a Tua presença em nossas vidas. Enquanto nós te adoramos, ó Senhor, enquanto nós abrimos a nossa boca e com os nossos lábios te bendizemos, vá dando a vitória aos teus filhos e filhas nessa noite. Vai nos preparando para a próxima fase, Pai. Vai, Deus, passo a passo. Que hoje o Senhor derrame um espírito de contentamento sobre o coração daqueles que estão esperando pelo teu socorro. Que nessa noite aquele que está atado, amarrado, impedido de avançar, seja liberto essa noite em nome de Jesus. Aquele que está dando passos para trás, agora vai avançar no nome e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro nessa noite uma visitação do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Declaro sobre a sua vida um novo tempo de fé, um novo tempo de vitórias. Nós abraçamos o futuro que Deus tem para nós. Nessa noite, acaba na sua vida aquilo que estava impedindo você de crescer em fé. Nessa noite, em nome de Jesus, eu te envio para o ano de 2021, sabendo que você triunfará, porque há uma graça sobrenatural de Deus sobre a sua vida, para você lutar e vencer. Há restituições a serem feitas na sua vida, pelo amor, pela bondade do Deus vivo, que opera na sua vida. Que o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, todos os dias deste ano de 2021, todas as manhãs, quando a misericórdia do Senhor se renovar sobre a sua vida. Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê um tempo de crescimento, que você seja um homem e uma mulher de fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.